dar início ao encontro. Vamos recebê-lo com um aplauso. Bem, boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês aqui hoje nessa noite fria, fria lá fora, né? Aqui a gente vai conseguir trocar um pouquinho de calor. Bem, olha só. Como já foi dito, então, essa minha conversa com vocês é parte de um módulo chamado Efeitos Psicológicos da Crise. Qual é, então, o pressuposto desse módulo? É que a constituição psíquica, né, a constituição da vida mental, ela não é uma produção autônoma, uma produção baseada exclusivamente, seja nos traços biológicos, seja, né, num funcionamento psicológico que basta a si mesmo, mas que, seja a normalidade, seja o desvio, ele se nutre, né, dos referenciais da cultura em uma determinada época. Então, a ideia é fazer com que o campo, mais especificamente das ciências, né, dos saberes do psicológico, possa dialogar com um campo cultural mais amplo, para que a gente possa entender com mais nuances fenômenos mais recentes, mais contemporâneos, que vêm se apresentando para todos nós. Bem, o meu tema, então, é o tema das bioidentidades, né? Esse termo não fui eu que cunhei, uma série de outros colegas que trabalham com o tema, principalmente o professor Francisco Ortega, também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalha sobre esse tema. Esse tema também tem outros, né, conceitos correlatos, como, por exemplo, o conceito de bioascese, aí mais no espectro do cuidado de si, o próprio termo biosociabilidade, aí se referindo às relações e aos critérios para escolha, né, de grupalidade, para que se faça laço, e claro, esse termo se remete a um termo um pouco mais conhecido, que é o tema do biopoder, que foi descrito por Foucault em uma série de livros e uma série de conferências. Bem, mas o que eu e alguns desses autores chamamos, então, de bioidentidades? Na verdade, esse termo faz referência a uma mudança na forma do sujeito contemporâneo, e do sujeito contemporâneo não estou falando também, não estou falando só do outro, né? Eu estou falando de cada um de nós, uma mudança na forma desse sujeito se descrever, se experimentar, né? E se apresentar ao outro. Uma forma que, de certa maneira, marca a transição de uma cultura onde o critério da identidade estava referido principalmente aos marcos interiores do eu, né? Ou seja, a cultura da interioridade, a cultura da subjetividade morando no interior do sujeito, para uma outra cultura onde o referencial da constituição das identidades vai gradualmente se deslocando em direção à escolha dos parâmetros vindos do corpo, da biologia, da ciência, né, do discurso científico como um todo, na formatação das identidades contemporâneas. Ou seja, esse não é um fenômeno, né? O tema do módulo é efeitos psicológicos da crise. É claro que esse é um fenômeno anterior a esse momento de crise mundial que a gente está vivendo, mas eu acho interessante que a gente, de certa maneira, possa estar pensando, né, se a crise, de alguma maneira, interfere, radicaliza esse tipo de fenômeno. Então, enfim, é um fenômeno onde a subjetividade vai se colar no corpo e uma série de fenômenos sociais, culturais, psicológicos começam a ser redescritos num vocabulário fisicalista, num vocabulário da biologia, num vocabulário médico, num vocabulário da corporeidade de uma maneira geral. Bem, qual é a origem? É claro que no decorrer da minha fala, na segunda metade da minha fala, eu vou dar, né, alguns exemplos disso que eu tô falando, para que a gente perceba como é que isso se atualiza, como é que isso se encarna
na vida de cada um de nós e da vida das pessoas, né, do mundo atual. Bem, qual seria a origem, né, desse fenômeno, dessa mudança, dessa transição nas formas de se experimentar, de se apresentar e de se descrever subjetivamente? Basicamente, dois fenômenos que são fenômenos relativamente correlatos, né, muito próximos. O primeiro é o que a gente pode chamar do enfraquecimento das fontes tradicionais de doação de identidade, ou seja, aquelas fontes, né, oriundas da tradição que, de certa maneira, orientavam os indivíduos quando eles respondiam, né, à questão quem sou eu? Então, durante muito tempo, uma série de instituições relativamente sólidas, né, ajudaram a construir ou serviram de referencial relativamente estável para que os indivíduos respondessem a essa pergunta, não é? Quem sou eu no mundo? Essas instituições, obviamente, eu estou falando, né, de instituições como a religião ou a igreja, as ideologias, né, o sentido de pátria ou patriotismo, o trabalho, né, a noção de uma carreira e a família, principalmente no sentido da noção de filiação, né, o sentido de alguma maneira ter um sobrenome a zelar. Ora, de um tempo para cá, né, isso é o que marca o que alguns autores chamam de pós-modernidade, modernidade líquida, modernidade tardia. Esses referenciais se fragilizaram. Eles não são mais tão seguros para que cada um de nós ancoremos nossa identidade neles, né? Para os nossos bisavós, nossos tataravós, esses referenciais eram extremamente importantes. Na hora deles se descreverem, o fato de ser católico, judeu, protestante, comunista, socialista, ser da família tal, representar a linhagem tal, né? Ser de uma família que tem um determinado ofício que vai sendo passado de pai para filho, isso tudo era fundamental na constituição da identidade de cada um. Hoje, isso não é mais, né? A gente vive num mundo onde esses referenciais estáveis não mais existem da forma como eles existiam. É claro que eles existem, mas eles são reconfigurados, né? É um mundo onde, para citar um pensador que acrescenta muito nesse tema, que é o Zygmunt Bauman, é um mundo onde a relação entre segurança e liberdade foi invertida, né, onde para o homem que a gente pode chamar de pré-moderno, esse homem pré-moderno, ele sacrificava um pouco da liberdade dele em nome de um pouco mais de segurança no decorrer da vida dele, né? E o homem pós-moderno, de certa maneira, inverte essa relação. Ele abre mão de qualquer tipo de recurso de segurança, de estabilidade, em troca do máximo de liberdade possível, né? Então, de certa maneira, o próprio Bauman cunha um termo dizendo que o indivíduo contemporâneo é um colecionador de sensações, né? Ou seja, o mais importante é o usufruto, né? A fruição do presente, a fruição de experiências cada vez mais intensas corporalmente. Então, de certa maneira, né, é como se esse movimento todo fosse, no final das contas, reforçar esse recurso ao corpo. Até porque a biologia, né, a corporeidade, as ciências de uma maneira geral, mas principalmente as ciências biológicas, elas aparecem nesse início, no final do século XX, no início do século XXI, como a última grande utopia da humanidade, né? Talvez a última grande narrativa, o último grande projeto que interessa coletivamente a todos, né? E aí, seja do ponto de vista da saúde individual, seja do ponto de vista da saúde do planeta, né? De certa maneira, é o único ou último, até agora, pelo menos, né, grande projeto que, de certa maneira, serve como referência para que os indivíduos ancorem as suas identidades. Bem, isso de um lado. De outro lado, um fenômeno extremamente imbricado a esse, né, é o que a gente pode chamar da crise ou da decadência do sujeito psicológico, né? Ou seja, aquele sujeito que atingiu o seu ápice na cultura do romantismo do século XIX, onde conhecer a si
era olhar metaforicamente para dentro de si, né, para as paixões, para os desejos, para os movimentos da interioridade, né, essa cultura que gerou boa parte do melhor que a literatura ocidental já ofereceu, do que a música, do que o cinema. É claro que isso tem, né, repercussão até hoje, eu não estou querendo dizer que isso desapareceu por completo, né? Na verdade a gente vive uma certa saudade e tenta reatualizar esse passado romântico e intimista o tempo inteiro, mas de certa maneira esse tipo de cultura também gerou coisas que a gente não quer mais, né? Gerou uma certa opressão do moralismo, não é? Gerou, né, uma certa idealização também opressora do amor, né, do desejo, um certo culto do sofrimento, né, como alguma coisa indispensável para formar o indivíduo, para que o indivíduo realmente conhecesse quem ele era. Isso a gente não quer mais, né? De certa maneira, o que está acontecendo, então, é a passagem, para utilizar aqui também um termo cunhado pelo psicanalista Jurandir Freire Costa, é a passagem de uma cultura dos sentimentos, né? Ou seja, uma cultura que era referenciada o tempo todo ao outro, a uma cultura das sensações, onde a referência, de certa maneira, como eu acabei de dizer agora há pouco, onde a referência é uma fruição imediata, o prazer imediato das sensações corporais, é tirar o máximo de prazer, né, das experiências, por mais efêmeras que elas sejam. Na verdade, é até interessante, né, que elas sejam efêmeras. Bem, então, de certa maneira, esse é o panorama, né, da contemporaneidade, ou seja, começa a acontecer o que a gente pode chamar de uma superficialização da subjetividade, né? O que eu sou não é mais o que eu sou internamente, o que eu sou é o que eu aparento ser, são as marcas que meu corpo porta, não é? E o indivíduo começa a retirar as normas, né, de conduta, as normas de certo e errado, de bem e de mal, não de outras fontes, como tirava antes, né, da religião, das ideologias, da moral burguesa, enfim, não importa, mas começa a querer extrair da corporeidade, né, as regras para o comportamento social. E aí você começa a organizar o campo da sociabilidade, né, o campo público, em alguns grupos, né? E aí um primeiro grupo começa a saltar às vistas. Então eu já vou começar aqui agora, né, eu deixo um pouco para trás essa introdução um pouquinho mais, né, mais geral, um pouquinho mais teórica, para falar um pouquinho de como é que isso tem aparecido na contemporaneidade, mas enfim, na vida, né, na vida de cada um de nós, no modo de organização da vida subjetiva hoje em dia. Você começa a ter pelo menos uma grande divisão em dois grandes grupos, né? De um lado, o grupo dos saudáveis, né? E é claro que esse grupo dos saudáveis, ele vai se subdividir em vários outros, né? Vários outros grupos. Então, o grupo do saudável começa, né, a ser identificado como o bom, né, o correto, o eticamente desejável, o moralmente imitável, né, as condutas saudáveis, então, passam a ser aquelas que guiam uma boa vida, né? Uma boa vida antigamente não era guiada por esse tipo de referencial, né? Boa vida dizia respeito a condutas como retidão, honestidade, seriedade, solidariedade, ou mesmo algumas outras coisas mais modernas, como empreendedorismo, né? e etc. É isso, não é? Que servia como um certo referencial do bem, do correto, do ético, e de certa maneira esses conceitos agora, e não só esses conceitos, né, morais e éticos, mas o próprio conceito do belo se liga a esse lado, né, ao lado do grupo dos saudáveis,
E, de outro lado, é claro que vocês imaginam, estão todos aqueles que não se enquadram nesse grupo. Então, obesos, sedentários, fumantes, glutões, inveterados, os flácidos não botocados, enfim, a gente pode criar, né, uma série de categorias, aí, pode levantar uma série de qualidades desse outro grupo, que não é o grupo dos chamados saudáveis. Bem, ligado a isso, começam a emergir algumas categorias que orientam a nossa vida e orientam a prescrição do bem viver. Né? Para nós, até, a gente já, de alguma maneira, já nasceu e já cresceu meio imerso nesse tipo de cultura, embora ela venha se reforçando, né, pelo menos há uma ou duas décadas, às vezes isso não chama muita atenção, né? Isso é gradual, mas um conceito muito importante que começa a emergir e guiar as nossas vidas é o conceito de qualidade de vida. Não é? Esse conceito não era um conceito, né, que orientava as pessoas até 50 anos atrás. Né? E eu acho que houve, né, apesar do meu viés ser um viés mais crítico em relação a esse tipo de tendência, é claro que houve uma série de ganhos nesse tipo, né, de inflexão. Mas essa noção de qualidade de vida começa a se aplicar de uma maneira, né, muito rigorosa, e os indivíduos, cada um de nós, né, começa a perseguir isso de uma maneira muito intensa, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista da saúde do planeta. Né? Então, de alguma maneira, as duas coisas vão se interconectando. Né? Do lado oposto, começa a surgir também uma categoria por meio da qual nós descrevemos os nossos mal-estares, que começa a substituir categorias mais antigas, como a categoria de conflito, a categoria de divisão interna, né, a categoria de dúvida, de cisão individual, que é a noção de estresse. Né? É uma noção também que não existia há pouco tempo atrás e que começa, né, muito a ser usada e mostra o quanto o mal-estar contemporâneo, né, é um mal-estar onde o corpo está no primeiro plano. O estresse coloca isso, né, em primeiro plano. Então, cada vez menos nós nos descrevemos como, puxa, eu sou uma pessoa muito neurótica, conflituosa, não é? E cada vez mais como, não, eu sou muito estressado ou estou muito estressado. Né? Então, essas pequenas mudanças no vocabulário já mostram um pouco essa mudança que eu tô descrevendo. Uma outra, né, que também é mais ou menos óbvia, é a transformação da velhice em terceira idade. Os nossos bisavós não experimentavam terceira idade. Isso eu posso garantir a vocês, se eles estiverem vivos, os avós também, perguntem a eles, né, se eles experimentaram terceira idade. Não experimentavam, porque a terceira idade, exatamente, né, é uma categoria extremamente medicalizada, né, ou seja, que está acoplada a uma série de conceitos ligados a esse ideal da saúde perfeita, né, da saúde total. Né, ele redescreve uma série de experiências da velhice, como também que se transformam em experiências de doença. Né? A calvície, por exemplo, começa a se transformar, né, num mal a ser tratado, a ser medicado. A impotência, que era tida como alguma coisa compreensível da velhice, se transforma em uma entidade chamada disfunção erétil, tratada, né, medicamentosamente. Então isso mostra também como é que essas categorias vão invadindo a vida da gente. Né? Uma outra coisa, mais ou menos, né, um outro fenômeno mais ou menos, cada vez mais corriqueiro, na verdade, que tem a ver com o avanço das tecnologias, né? Porque é claro que esse movimento, isso tudo que eu estou descrevendo, também tem a ver com o fato de que houve avanços imensos, né, nas tecnologias médicas, nas biotecnologias, durante principalmente a segunda metade do século XX e agora o início do século XXI. Mas a minha ideia aqui é mostrar para vocês o quanto essa mudança, né, essa constituição dessas bioidentidades não tem a ver só com esses progressos ou esse acúmulo de conhecimento que está dentro do campo médico, mas tem a ver com uma série de pressões e demandas que vêm de fora do campo biomédico, de fora do campo, né,
da biologia, mas é claro que tem a ver com isso também, né? E um dos eventos, dos fenômenos mais que já tem, aí não é ficção científica, né? Que já tem impacto na redescrição da experiência subjetiva é a experiência cada vez mais comum dos transplantes, principalmente de transplantes, né, importantes de órgãos nobres, como é o coração, né? Um órgão que tem uma simbologia muito grande. Então, nesse sentido, a gente vai dar uma pequena pausa agora e a gente vai assistir 2 trechos de um filme que mostra muito claramente isso. É um filme que boa parte de vocês deve ter visto, que é o filme 21 Gramas, com Sean Penn, né? A gente vai assistir um primeiro, né? O Sean Penn, nesse filme, ele recebe o coração de uma pessoa, de um homem morto em um acidente, e as primeiras cenas que a gente vai ver mostram o personagem dele, né? Em busca da família, né? Da origem de quem é que doou aquele coração para ele. Vamos lá. Hey, how'd it go? You found it okay? Yeah, I did. Yeah. Donor's name was Michael Peck. He was 37 years old, an architect and married. This is the authorization for transplant signed by his wife, Christina Williams Peck. I have a copy of the medical report if you care to see it. And I also have the widow's phone number and address, just in case you're interested. How did Michael Peck die? You might have seen it in the newspaper. This guy named Jack Jordan ran over Mr. Peck and his 2 little girls October the 10th at 6:50 p.m. This Jack Jordan's a piece of work. He's been in and out of jail since he was 16. Car thief, small-time crook, drugs, bad checks, alcoholism. Last time he was in jail has only been 2 years ago. You feeling okay, Mr. Rivers? That's what you wanted. You want some water? He was an architect. What's the point in getting involved? Mary, I want to know who I am now. I don't think that's the way to do it. What is that? Look for it with me. Let's look ahead together, not behind. Bem, então essa é uma primeira sequência. Agora a gente vai ver uma segunda sequência desse mesmo filme, onde um pouquinho mais do final do filme, onde esse personagem, o personagem do Sean Penn, já encontrou, né, a viúva da pessoa que doou, do homem que doou o coração dele para esse personagem. Ele foi atrás dela, se revelou, né, quem ele era, e a viúva então vai ao encontro dele no carro para conversar um pouco com ele. Então vamos ver não sei se já está no ponto, mas vamos ver esse segundo trecho. Why did you look for me? Because I needed to. I don't want your fucking pity. That wasn't it. I was sick, Christina. I was very sick. I was dying when Michael gave me his heart. He saved my life.
tried in every way that I knew how to find out who had given me this heart. That's how I found out how he and your daughters had died. It was very painful for me to know how I got this heart. I couldn't sleep. I wanted to thank you. I wanted to help in some way. I just wanted to thank you for... I couldn't find you. And then I saw you. That day. And now I can't be away from you. I can't. You don't have to be afraid. You got a good heart. I'm scared too. Muito bem. Talvez a frase mais importante para o que eu estou falando é quando na cena anterior, né, ele diz, justificando por que ele está perguntando, eu quero saber quem eu sou agora. Né? Ou seja, isso mostra o impacto dessas novas tecnologias, e eu estou incluindo aqui o transplante de coração, né, como uma nova tecnologia, porque, né, durante parte do século XX ele ainda não existia. Né? Como é que essas tecnologias, ao aumentar a sobrevida, ou mesmo a vida das pessoas, aumentar a qualidade de vida, né, já para fazer referência a esse conceito que eu aludi agora há pouco, né, como é que ela também traz experiências novas, né, subjetivas novas, que nós não conhecíamos até um pequeno tempo atrás. Né. E, claro, né, o coração, como aí um órgão importante, né, simbolicamente, não só importante praticamente para que a gente se mantenha vivo, né, mas simbolicamente, né, há muitos séculos. É claro que talvez agora, dentro dessa cultura, né, das bioidentidades, é possível que a sede, né, a nossa noção, a concepção popular da sede, né, da identidade, das emoções, né, começa a se deslocar do coração para o cérebro, né, mas como a gente ainda não tem transplante de cérebro, né, quando houvesse um dia houver transplante de cérebro, a gente vai ter que observar também como é que as pessoas vão reagir. Mas, por enquanto, isso é um problema só para a filosofia, não é ainda um problema para a prática do campo neurocientífico. Né? Bem, um outro campo, né, que também mostra o quanto cada um de nós está, né, recorrendo aí a recursos biológicos, nesse caso, não só para redescrever quem nós somos, né, mas para intervir nas nossas reações e nas nossas emoções, é a disseminação, principalmente a partir dos anos 90, do uso de psicofármacos, né, não só em adultos, né, mas também em crianças, né, ou seja, mostrando, claro, quase sempre, né, ligados a um determinado diagnóstico, supostamente de origem cerebral ou de origem genética, né, mostrando que também os nossos mal-estares, né, também as nossas angústias vão sendo redescritas com um vocabulário fisicalista, mais do que o vocabulário fisicalista, um vocabulário que localiza também esses mal-estares, né? Não mais no campo ou não tanto, né? Já que isso não mudou tão radicalmente assim, nem tanto no campo das relações ou no campo dos conflitos intrapsíquicos, mas em uma parte do corpo, né? De tal maneira que, já que a concepção é uma concepção fisicalista, isso conduz obrigatoriamente a também uma intervenção
corporal, uma intervenção predominantemente corporal, uma intervenção medicamentosa. Ou a gente pode até pensar, né, no contrário, a partir do momento que uma série de tecnologias químicas, que são os medicamentos, começaram a estar disponíveis, começaram a ser usadas e começaram a se mostrar eficazes na modulação, na alteração de uma série de estados de sofrimento psíquico, isso reforçou essa noção de que esses estados psíquicos, esses sofrimentos correspondiam ou podiam ser reduzidos, né, a estados físicos, a estados cerebrais. Né? Então, isso a gente observa hoje, né, com a naturalidade com a qual a gente mesmo, né, pede para que se prescreva, vai ao médico, seja psiquiatra ou o próprio clínico, ginecologista ou qualquer outro médico, a naturalidade com a qual nós tomamos, né, antidepressivos, estabilizadores do humor, ansiolíticos, às vezes até mesmo antipsicóticos, né, sem muito dos preconceitos que a gente tinha né, no passado, até algum tempinho atrás, chegando no limite ao que se tem chamado hoje da psicofarmacologia cosmética. Né? Ou seja, a psicofarmacologia deixando de ser terapêutica, ou seja, sendo usada para tratar quadros considerados como transtornos mentais, ou transtornos cerebrais. Hoje em dia uma coisa acaba, né, o conceito de cerebral acaba engolindo o conceito de mental. É claro que eles são correlatos, mas não são a mesma coisa. E nesse campo, né, da psicofarmacologia cosmética, os medicamentos começam a ser usados em pessoas normais, né, mas para melhoramento. Né? Então, a gente, por exemplo, já começa a ouvir falar do uso de medicamentos normalmente utilizados para pessoas com Alzheimer, em pessoas normais, para supostamente, porque a base científica disso é muito pequena, né, para supostamente melhorar as habilidades de memória de pessoas normais, o uso de Ritalina, que é um estimulante utilizado para crianças e adultos desatentos ou hiperativos, né? Para pessoas que não necessariamente têm essas características, mas para melhorar, né, a capacidade de concentração, o foco de atenção, enfim. Então, isso mostra, né, mais um exemplo de como é que essas coisas estão presentes no dia a dia da gente. E um último exemplo no campo da normalidade, depois eu vou falar um pouquinho desses exemplos no campo da patologia, é um exemplo que vem do campo da genética. Né? A genética, principalmente a partir dos anos 90, com o projeto Genoma, né, se transformou também num campo extremamente valorizado, até antes dos resultados aparecerem. Né? Os resultados já eram dados como certos, e, né, no limite a gente pode pensar no surgimento, né, de uma nova eugenia, onde a genética vai servir não só para que os indivíduos, né, ela não vai só estimular a constituição, servir como matéria-prima para a constituição das identidades individuais, mas pode se transformar também em regra de sociabilidade, né? Em separar, em dividir a sociedade entre aqueles que têm uma determinada marca genética e aqueles que não têm. Então, para isso, a gente vai assistir dois trechos também de um filme de ficção científica, o Gattaca, que mostra muito bem, né, num futuro meio distópico, né, numa utopia meio sob forma de pesadelo, algumas coisas que talvez estejam relativamente próximas de nós. A gente vai ver então um primeiro trecho e depois um trecho subsequente. Vamos lá. I was conceived in the Riviera, not the French Riviera, the Detroit variety. They used to say that a child conceived in love has a greater chance of happiness. They don't say that anymore. I'll never understand what possessed my mother to put her faith in God's hands rather than those of her local geneticist. 10 fingers, 10 toes, that's all that used to matter. Not now. Now, only seconds old, the exact time and cause of my death was already known. Neurological condition, 60% probability. Manic depression, 42% probability.
Attention deficit disorder, 89% probability. Heart disorder, 99% probability. Early fatal potential. Life expectancy, 30.2 years. 30 years. The name for the certificate? Anton? No, Vincent Anton. Yeah, that's a good name. I know he'll do something. He'll do something. Bem, então o Vincent, né, nasce num mundo onde a regra é o nascimento pela tecnologia genética, né, o nascimento de proveta, onde a genética então consegue, né, nesse mundo, a gente ainda não está exatamente nele, onde a genética consegue eliminar a maior parte dos transtornos, né, e não é por acaso que os transtornos citados aí são basicamente os transtornos neurológicos e psiquiátricos, né, então depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, está aí entre o que é citado, mas onde algumas mães ainda optam por conceber as crianças pelo método, né, natural, só que essas crianças, isso a gente vai ver agora na segunda parte, com o Vincent já crescido, essas crianças ocupam um lugar subalterno, né, na sociedade, um pouco parecido com o que acontecia no romance Admirável Mundo Novo, né, embora não fosse, enfim, naquela época você não tinha o conhecimento genético que a gente tem, né, que a gente tem hoje. Então, o que vocês vão ver agora é o Vincent adulto, né, se escovando todo, ele passa boa parte do tempo, né, nesse investimento corporal, mas no caso dele por um motivo muito específico, ele não pode deixar nenhum traço do corpo dele em lugar nenhum, porque ele finge ser outra pessoa, essa outra pessoa, aí sim, uma pessoa, né, geneticamente né, produzida, geneticamente com qualidade, né, ele troca de identidade, já que é disso que a gente está falando, com essa outra pessoa, e ele vai descrever um pouquinho como é esse mundo no qual ele vive. Então vamos lá na segunda parte. And that's the way it was. Each day I would dispose of as much loose skin, fingernails, and hair as possible to limit how much of my invalid self I would leave in the valid world. At the same time, Eugene prepared samples of his own superior body matter so that I might pass for him. Customized urine pouches for the frequent substance tests, fingertip blood sachets for security checks, and vials filled with other traces. While Eugene supplied me with a new identity, I paid the rent and kept him in the style to which he'd become accustomed. Eugene never suffered from the routine discrimination of a utero, a faith birth, or invalid, as we were called. A valid, a vitro, a made man. He suffered under a different burden, the burden of perfection. I was now a member of a relatively new and particularly detested segment of society. One of those who refuses to play the hand that he was dealt. I am most commonly known as a borrowed ladder, or a degenerate. Bem, então tá aí, né, um exemplo desse mundo distópico dividido entre, né, duas categorias biologicamente determinadas, né, a categoria dos uterinos, né, daqueles últimos que nasciam em condições, né, ditas normais, e o mundo da maioria, do mundo dos vitro, ou dos programados. Bem, ficção científica? Ok, ficção científica. Mas a gente já consegue detectar algumas coisas parecidas acontecendo hoje, ou seja, alguns grupos que se apresentam publicamente, não só publicamente, né? Também isso vira uma marca particular, íntima do sujeito, íntima entre aspas, né? Porque é um íntimo, mas completamente exposto, porque está ali, né? À vista na corporeidade. E uma marca a partir da qual os indivíduos começam a se organizar, a formar grupos, né, de tal maneira que a gente pode falar não só em bioidentidade, nesse caso, mas em biosociabilidade. Eu vou dar dois exemplos que vêm do campo da psicopatologia,
né? Um primeiro exemplo é o exemplo dos chamados portadores da síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger, ou Asperger, a pronúncia varia dependendo do interlocutor, são pessoas, né, consideradas como pertencentes ao espectro do autismo, mas na faixa mais leve. Então são pessoas que têm um bom potencial cognitivo, elas falam, elas conversam, mas elas são muito inábeis para essas habilidades de interação social, né? Em geral, elas não sabem exatamente o que o outro espera delas em situações sociais e têm muita dificuldade em ter relações espontâneas, genuínas. Pois bem, essas pessoas, isso começa a acontecer nos Estados Unidos e na Europa, mas já existe no Brasil também. Elas começam a se organizarem, o que é quase um contrassenso para autista, né? Autista que tem dificuldade de fazer laço, se organiza num grupo para fazer um certo tipo, né, de pressão, de lobby político, inclusive. Bem, essas pessoas, então, começam a se organizar e, basicamente, qual é o discurso delas? Elas, de certa forma, compram essa ideia de que a síndrome de Asperger é uma síndrome determinada biologicamente, geneticamente, cerebralmente, né? É provável que seja, mas a gente ainda não tem, né, conhecimento para afirmar isso com certeza e com clareza, né? Mas eles, de alguma maneira, eles se submetem a esse, né, ideal bioidentitário, né, sem contestar o tipo de verdade que é produzida pela ciência. Porém, eles dizem, ok, nós somos indivíduos biologicamente diferentes, cerebralmente distintos, nós somos, essa é a palavra que eles usam, neurotípicos, mas não aceitamos ser tratados como doentes. Nós não queremos tratamentos vindos de vocês que não são neurotípicos como nós, né, que seriam os neuronormóticos. Vocês não têm o direito de querer tratar de nós. Nós somos simplesmente cerebralmente distintos, né? Então, essas pessoas começam a se organizarem, né, a pleitear esse estatuto de serem tratados, né, de serem considerados como diferentes, mas não tratados como doentes, né, não tratados como autistas. Né? Então, isso um dos exemplos. Um outro exemplo que a gente também encontra já dentro de nós são pessoas que vão se organizando em torno do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, que é o TDAH, né? Esse diagnóstico começa a ficar, assim como o diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Começa a ficar mais conhecido a partir dos Estados Unidos nos anos 80, chegando, né, aos países mais periféricos aí, a partir dos anos 90. E o que acontece? Né? Uma série de indivíduos, tanto de adultos quanto de pais, né, de crianças, aderem de uma maneira muito rápida, né, a esse diagnóstico. Não que eu não ache que esse diagnóstico tenha né, alguma validade, eu acho que em algumas situações ele pode ser utilizado, mas de certa maneira a gente nota, né, uma adesão, é como se as pessoas realmente tivessem, né, isso tem um pouco a ver com o eixo do meu argumento, né, como se as pessoas tivessem ávidas por uma explicação biológica que dê conta daquilo que ela própria, a pessoa, não dá conta, né? Que explique por que ela age assim, ou por que meu filho, né, não consegue atingir esse grau de excelência, esse grau de desempenho que eu gostaria que ele atingisse. Então a gente também começa a observar pessoas se organizando em torno dessas marcas, né? As pessoas então começam a se relacionar, isso também acontece no outro grupo, né? O outro grupo, eles se autonomeiam da síndrome de Asperger de Aspis, né? Assim que eles se chamam uns aos outros, eles começam então a se relacionar basicamente entre eles, né? O pessoal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, né, começam a se organizar, né, em entidades, né, de modos, né, de biossociais. E é muito interessante quando você lê um depoimento ou uma declaração, principalmente dos adultos, né, quando eles dizem ter descoberto que tem a síndrome.
o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É quase que uma descrição de uma revelação. Né? A descrição mais ou menos é a seguinte: olha, eu me transformei numa outra pessoa quando finalmente eu descobri que aquele meu jeito, né, não é porque eu era irresponsável, desatento, destrambelhado, era porque eu tenho um transtorno cerebral chamado transtorno do déficit de atenção, não é, e hiperatividade. Então, de certa maneira, isso, né, que o Gattaca mostra, de certa forma, né, já está acontecendo. E é claro que isso tem, como tudo na vida, né, tem uma face negativa, né, mas também tem uma face mais interessante. Né? A face negativa é que, no final das contas, né, essa necessidade de distinção acaba levando a uma certa homogeneização, né, porque todo mundo acaba se descrevendo, né, do mesmo jeito a partir de uma descrição fornecida pela medicina, pela psiquiatria biológica, né, pela ciência. Está lá nos manuais o que é um ASP, né, ou um portador da síndrome de Asperger. Está lá nos manuais o que é um portador do TDAH. Não é? De certa maneira, isso apaga as outras diferenças, é um preço que se paga, né? Uma certa distinção, mas que paga o preço dessa homogeneização, já que quase todos têm que aderir a essa descrição do tipo, que é um portador do TDAH, ou um TDAH, né? Porque o TDAH vira um modo de ser, e o que é ser um ASP, ou um portador, né, da síndrome de Asperger. Do ponto de vista positivo, essas pessoas podem nos ajudar a conviver com uma certa ética, ou criar uma certa ética da diferença somática. Não é? Porque, ao contrário do mundo retratado no Gattaca, onde, né, toda a sociedade era organizada em torno, né, desse referencial genético, desse referencial eugênico, né, eu não acho que a gente vai chegar nesse ponto. Né? As descrições, as novas descrições da subjetividade, né, essa descrição bioidentitária, ela com certeza vai conviver, ela já está convivendo com as descrições antigas. E convivendo não só no panorama da sociedade, de tal maneira que algumas pessoas vão escolher, né, e o termo escolha também é para ser, né, discutido, quanto há de escolha nisso, né, algumas pessoas vão escolher, vão aderir a esse referencial bioidentitário, enquanto outras pessoas vão continuar se constituindo em relação ao referencial antigo, o referencial da interioridade psicológica, por exemplo. Na mesma pessoa você vai poder observar, né, um pouquinho de cada coisa. Então, de certa maneira, né, esse panorama das bioidentidades, ele não é um panorama tão distópico assim, se ele nos ensinar a conviver e a construir, de certa maneira, essa ética das diferenças somáticas, e isso sim pode ser um ganho para a nossa sociabilidade, desde que, claro, ela não se resuma exclusivamente a uma biosociabilidade, ou seja, uma sociabilidade que só leve em conta, que se reduza às descrições sobre saúde e doenças corporais, ou seja, que se restringam às marcas que o corpo nos oferece. Bem, era isso. Agora a gente vai passar para a discussão, para o debate. Eu espero aí as questões de vocês. Obrigado. Depois dessas reflexões que o Rossano Cabral nos trouxe, né, no mínimo polêmicas, passamos para as perguntas da plateia. Pedimos, por favor, para se direcionarem à nossa recepcionista de maneira tal, levantem a mão e serão atendidos na ordem. Pedimos, por favor, para serem objetivos, para darem oportunidade ao maior número de pessoas poderem formular as perguntas. Obrigado. Boa noite, Rossano. Aqui.
Boa noite. Meu nome é Felipe, sou editor do site da CPFL Cultura, o www.cpflcultura.com.br. E essa palestra está sendo transmitida online. Chegou uma pergunta durante a transmissão. A pergunta para você é a seguinte: como fica a questão de identidade de um transplantado? Pessoas que recebem órgãos acabam sofrendo uma crise de identidade? Olha só, depende de uma série de fatores, né? Claro que depende acho que pessoas com uma fragilidade, né? Falar de uma maneira mais genérica, uma fragilidade psicológica, né? Talvez tenham mais dificuldade de elaborar esse tipo de modificação somática e de dar conta das consequências psicológicas, das consequências subjetivas disso, mas depende também do status do órgão transplantado, né? Eu acho muito difícil que alguém que recebeu um transplante de córnea, né, vá redescrever toda a sua experiência, né, de vida a partir desse transplante, ou algum outro tipo, né, de transplante de algum órgão menos nobre ou menos vital. Mas principalmente que pessoas que passam pela experiência limite, né, de estar muito próximas à morte, né, e que recebem transplantes que significam para ela a possibilidade, né, de continuar vivendo, principalmente transplante de coração, rim, fígado, né, esses novos transplantes, né, esse transplante de rosto, por exemplo, né, que as pessoas têm recebido. Tem uma história muito interessante de se não me engano, de um australiano que recebeu um transplante de mão. Né? E depois, isso gerou uma quantidade de conflitos e de dificuldades. Parece que já era uma pessoa, né, meio estranha antes do transplante de mão. Já lá tinha suas idiosincrasias. Mas esse homem já era uma pessoa, enfim, meia-idade, um pouco antes da meia-idade. Isso provocou, né, uma série de alterações psicológicas, de estranhamento na própria vivência corporal, que depois ele solicitou para que a mão fosse novamente amputada, né, e ele se livrou da mão. Então isso mostra que, né, que sim, que o impacto, principalmente quando a pessoa passa por essa experiência limite, quando é um órgão nobre, acontece. É claro que esse impacto vai variar, né, de pessoa para pessoa, mas é importante estar atento a isso. É o seguinte, como que a gente pode lidar com essa... Vou falar o seguinte, o breakthrough, nossa crise econômica, como que ela pode ajudar a nossa meio de entidade ter uma imagem sustentada, baseada, não numa busca psicossomática dos nossos problemas, mas sim na busca de você resolver os problemas da maneira mais fácil possível, tomando um remédio. Como que isso melhora a nossa ansiedade em querer buscar a nossa real essência, que não seja do modo mais rápido, mais fácil, enfim. O aspecto positivo dessa nossa crise, né? Tá. Bem, olha só, eu acho difícil estar, né, respondendo a tua questão, embora eu não vá esquivar de respondê-la, porque a crise ainda está, né, em desenvolvimento, a gente ainda não sabe. Para algumas pessoas o pior já passou, né, para outras pessoas não, né, o pior, né, tá acontecendo, a estatização da GM, a redução, né, a contínua redução de postos de trabalho, né, a gente não sabe muito bem em que ponto vai dar isso. A gente está no início ainda desse processo, caso ele se alongue um pouquinho mais. Olha só, o meu receio é de ter exatamente o efeito oposto, né? O efeito de fazer com que as pessoas, né, cada um de nós, aumente a sensação de insegurança, né, aumente a sensação de não ter onde colocar as âncoras, né, porque é como se fosse a situação, peraí, mas nem o mercado, né, nem esse ente, que tudo bem, era meio invisível, né, mas todo mundo achava que garantia, que tinha algumas regras, né, que, enfim, faziam as coisas funcionarem por elas próprias, né, nem isso
eu posso confiar mais. Nem isso me garante estabilidade. Isso também me coloca em risco, por exemplo, de perder o emprego, de dissolver minha família, né? Então, acho que há um risco maior de que os indivíduos continuem se utilizando, ou se utilizem de cada vez, de uma intensidade cada vez maior, desses referenciais da biologia, né, desses referenciais corporais como única saída para os seus mal-estares. Isso pode reforçar a noção de que na vida contemporânea, tudo, né, que é sólido desmancha no ar, né, tudo é efêmero, menos o saber biocientífico, né? Esse sim seria, dentro dessa visão, aquilo que não passa, aquilo que pode oferecer uma visão, não uma visão, um referencial sólido, né, sobre o qual a gente possa caminhar. Eu posso não ter certeza de nada, é um pouco uma variação do cogito cartesiano, né? Posso não ter certeza de nada, a única coisa que eu tenho certeza é de que eu sou um corpo, né? Que esse corpo está aqui na minha mão e que eu tenho experiência dele e posso intervir de uma maneira objetiva para que os seus humores, né, os seus estados se modifiquem. Para que isso pudesse ter um reflexo positivo, teriam que aparecer outras, digamos, matrizes identitárias que não só aquelas oferecidas pela ciência, pela biologia, pelo corpo, para concorrer, né, com isso, né? Talvez essas novas formas de religiosidade, né, que vem surgindo possam ser uma competidora eficaz, né? Não sei se muito mais interessante. Mas talvez isso fosse a condição, ou seja, que outro referencial mais estável, que não só a corporeidade, né, mas também não mais o mercado, não sei se o Estado também, o retorno, né, do Estado como um papel forte garante isso, mas que uma outra instância se ofereça também como fonte, né, de doação de identidade para cada um de nós. Acho que isso, não sei se isso está no horizonte. Boa noite, professor Rossano. Boa noite. Meu nome é Cecília, eu sou psicóloga. Me formei na USP há 30 anos. E há 30 anos, há mais de 30 anos, a psicologia é uma ciência, né? E a gente não ouve falar muito a respeito de só de biogenética, enfim. Então, hoje se trata tudo com medicação. Eu mesma ouvi de um psiquiatra há 10 anos que a psicologia já morreu, e que a depressão há mais de 10 anos é um problema de falta de uma substância química no cérebro e que o medicamento soluciona todos os sintomas da depressão. Então, na minha opinião, quando alguém vem me procurar com alguma questão, acho que estou depressiva, etc., acaba-se que eu encaminho para um psiquiatra e as pessoas querem respostas rápidas. Então, toma um remédio e melhora. Então, a minha pergunta é, a psicologia realmente ela já está decadente, ela não tem mais papel na sociedade, ou enfim, esse caminho é um caminho que tende realmente para um tratamento químico que acaba sendo mais rápido e colocando o indivíduo, vamos dizer, mais adequadamente na sociedade, já que como ele se coloca a nível de uma pessoa saudável, de uma pessoa que tem uma boa alimentação, enfim, e o bom comportamento que vem através da medicação que o adequa a um nível aceitável na sociedade. Perfeita a tua pergunta. Olha só, eu não acho que dá para dizer que a psicologia, né, desapareceu ou que vai desaparecer em breve, né, ou mesmo a psicanálise, né, que é uma das principais herdeiras, né, desse ambiente, que foi, né, lá o ambiente de Viena na virada do outro século, né, que gestou a psicanálise, esse ambiente, né, do romantismo, né, da cultura da intimidade, seja a intimidade familiar, né, seja a intimidade enfim, psicológica do indivíduo. Mas, sem dúvida nenhuma, né, que essa ascensão da corporeidade, das ciências biológicas, das ciências médicas, né, como não mais uma descrição entre várias da experiência subjetiva, mas como a descrição, né, aquela que seria hierarquicamente superior às outras, né, aos outros saberes, e a qual os outros saberes, né, deveriam se reportar até com uma certa
reverência, né, eu acho que isso traz, sim, um certo problema, coloca uma crise, né, para a psicologia e para a psicanálise. Se bem que a psicanálise, né, sempre teve em crise, ela se alimenta, as crises, né, são também um momento onde ela renasce, onde ela surge vigorosa, onde ela se redescreve, né, com outro ponto de vista. Então eu não acho que isso é necessariamente sinal de desaparecimento, não. Agora, é claro que você nota, né, algumas tentativas de conciliação, de lidar com isso, né? Então você tem, nos últimos anos, né, você tem uma ênfase muito grande, um crescimento na importância, principalmente dos campos da neuropsicologia e da psicologia cognitiva, né, que é extremamente atrelada, né, às noções de módulos cerebrais e etc. Tem essa tentativa que, na minha opinião, eu até entendo a intenção dela, mas que na minha opinião, é uma tentativa meio à la Dr. Frankenstein, de criar a neuropsicanálise, né, de dar uma certa sustentação, né, neurológica, com os recursos da neurociência atual, né, aos conceitos da psicanálise, principalmente aqueles ligados aos sonhos, né, à memória e etc. Não sei se isso cria necessariamente um campo novo de saber. Mas, olha, eu acho que esse discurso, né, de que, para ir direto ao ponto que você perguntou, esse discurso de que, né, a psiquiatria biológica, vamos chamar assim, né, a psiquiatria medicamentosa, dá conta de tudo, né, isso não se sustenta nem na própria clínica, né, e a gente que faz clínica vê isso. É claro que os medicamentos hoje são parte indispensáveis, né, do cenário, eles existem, eles provocam modificação e, em boa parte dos casos, a modificação é para melhor, né, em pessoas que têm quadros de sofrimento. Mas olha só, são raras as pessoas, né, que eu vejo, pelo menos na clínica hoje em dia, que se submetem completamente a essa descrição de que, não, só há um problema errado no meu cérebro, né? As pessoas, é por isso que eu digo que essa constituição das bioidentidades, ela acaba de alguma maneira competindo com as formas mais tradicionais de constituição da subjetividade. Os indivíduos ainda tentam buscar um sentido para aquela experiência que eles estão vivendo. A explicação biológica ainda não é o suficiente para convencer os indivíduos e para apaziguar os indivíduos, né? Então, isso, de certa maneira, é fruto de uma visão, que a gente chama de uma visão reducionista, né? Que não é privilégio da psiquiatria, da medicina. Você pode ter visão reducionista, né, sociológica, reducionismo psicanalítico, do mesmo jeito que hoje predomina o reducionismo biológico, né, que tenta, por exemplo, no caso da depressão, né, que tenta fazer depressão equivaler às alterações em, por exemplo, serotonina cerebral. Ora, a alteração em serotonina cerebral é uma das dimensões que a gente pode usar, que a gente tem como recurso para descrever a depressão, né? Mas isso não é depressão. A depressão, pergunta para um deprimido se ele acha que depressão é isso. Ele vai dizer que não, né? Não, depressão é essa experiência, né, de tudo ficar turvo, tudo ficar cinza, de nada fazer, né, mais sentido. Essa experiência não é redutível à linguagem biológica. Eu acho que nunca vai ser. Eu acho difícil o indivíduo, ao invés de dizer, puxa, eu estou triste, eu já não tenho mais prazer sexual com a minha mulher, eu já penso que os meus projetos de futuro não fazem mais sentido. Eu duvido que essas pessoas vão se, mesmo aquelas que, né, são esse psiquiatra, por exemplo, que te disse isso, eu aposto que se ele tiver um quadro de depressão profunda, ele não vai dizer, puxa, olha, hoje eu acordei com um nível baixo de serotonina, de atividade serotoninérgica dos meus neurônios da amígdala cerebral, né? Então, enfim, não, né? Ele vai continuar usando o vocabulário psicológico para estar descrevendo isso e mais. Acredito que ele vai continuar tentando entender, tentando encontrar sentidos que não os biológicos para tentar dar conta da explicação dele, né? Da experiência dele. Boa noite, meu nome é Diva, sou psicóloga e, aproveitando um pouco o gancho dessa discussão, eu acho que uma questão
que eu queria deixar, né, é justamente que eu acho que um dos problemas, e eu gostaria de ouvir teu comentário a respeito disso, é que a gente ainda tem uma visão muito dualista do ser humano, como se houvesse uma cisão entre aquilo que ele sente e aquilo que ele faz. Isso, historicamente, vem acontecendo, né? E eu acho que isso, inclusive, fomenta cada vez mais essa questão de procurar soluções rápidas, né, para os nossos conflitos, para as nossas angústias, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque eu acho que o que falta para a sociedade hoje em dia é justamente juntar as coisas, ver o ser humano como uma coisa só, né? E aí, sim, todos os conflitos, problemas, doenças que ele possa vir a ter, né, você fazer uma análise muito mais profunda. Eu sei que ele procura incessantemente essa coisa mais rápida, mas cabe também a nós, né, os profissionais, conseguir também ter essa identidade e mostrar, né, que a coisa é muito mais ampla e muito mais complexa do que essa angústia que ele quer resolver imediatamente. Olha, é perfeito também. Eu ia até falar, durante a minha apresentação, falar um pouco, né, sobre essa questão do dualismo, mas eu preferi pular isso e deixar isso para o debate. Mas você tem razão. Essa discussão ainda, né, é filha dessa visão dualista, onde basicamente, né, eu acho que dois dualismos né, principais. Né? O dualismo que coloca mente de um lado, corpo do outro, né, do ponto de vista do indivíduo, e do ponto de vista mais geral, o dualismo que coloca natureza de um lado e cultura do outro. Né? Essas fronteiras, é claro, elas estão se redefinindo o tempo todo, e eu acho interessante essa busca por uma explicação mais monista, né, e não dualista. O problema é que nas explicações monistas, dentro desse viés, né, da bioidentidade, é uma explicação monista onde, na verdade, o biológico engole o mental, né, e onde a natureza engole a cultura. Né? Então, de certa maneira, eu acho que acaba se transformando num monismo que, embora tenha muita coisa interessante, né, e muita gente tentando fazer, né, esse diálogo, né, o campo que costuma ser chamado de psicologia ecológica, por exemplo, né, um campo interessante, mesmo gente dentro da psicanálise, né, tem tentado fazer esse tipo de diálogo, mas o risco é substituir o dualismo por um monismo empobrecido, né, que eu também não sei se é um ganho, né, muito grande para, né, a gente. Eu tenho a impressão de que, no limite, né, a gente sempre vai estar enfrentando algum tipo, ou sempre vai estar construindo, né, porque a gente, isso não é dado, a gente também faz isso, né, a gente sempre vai estar sustentando algum tipo de dualismo. Claro, a gente não precisa ter um dualismo ontológico. O que eu quero dizer com isso? Dizer assim, olha, no fundo, existem duas substâncias no mundo, né? Mas eu acho que existe um dualismo fenomênico. O que eu quero dizer com isso? A gente tem experiências diferentes em relação a diferentes fenômenos do mundo. A minha experiência da memória da minha avó lá no interior de Minas é diferente da minha experiência desse copo de vidro ou dessa caneta. Né? Para mim, isso tem propriedades diferentes, né? Embora você possa argumentar que, no final das contas, é tudo, né, a mesma coisa. Um reducionista materialista hard diria, não, olha, isso tudo é matéria. Né? Isso daqui é matéria, isso que você está chamando de memória da tua avó lá no interior de Minas, né, eu posso achar matéria disso no interior dos neurônios que tem a ver com a tua, né, com a tua memória. Mas a experiência, né, é diferente. Mas, sem dúvida, né, eu acho que a superação desses dualismos que fazem a gente andar para trás, né, eu acho que isso é um objetivo importante a ser sustentado. Perguntas? Então, nós passamos para a última pergunta aqui da internet, que nós recebemos agora. Por favor, Felipe. Rossano, a pergunta é do Adriano, ele acompanhou a nossa transmissão aqui no nosso site. A pergunta dele é, referente a essa crítica à medicalização generalizada, na atualidade, você, Rossano, acha que a medicina passa progressivamente a assumir a função de regulação social que antes era exercida pela Igreja e pela lei?
Olha só, acho, para responder bem diretamente, sim, mas com nuances. Primeiro, eu não acho que as outras instâncias deixaram, né, como a lei, né, por exemplo, ou a religião, deixaram também de cumprir uma função normatizadora. Né, e nem sei se isso é possível também. Acho que o campo da justiça, né, e o campo, né, da religião, foi esses dois que, se não me engano, ele citou, né, eles continuam oferecendo também regras, né, de conduta que a gente aceita ou não, mas acho que, sem dúvida, né, a medicina, né, mais amplamente, né, o campo da biologia, das ciências biológicas, seja as ciências mais básicas, seja, né, a medicina que aplica esse saber, ele ocupa, sim, um campo dependendo do ponto de vista, ele tem, sim, essa função de regulação, né, social, que a gente costuma chamar de medicalização, né, ou seja, de transformação de problemas sociais, né, em problemas médicos. A minha única questão em relação a essa visão de regulação social, ligada a essa noção de medicalização, né, é que, por exemplo, pelo menos no campo, o campo que a gente está mais discutindo aqui, né, que é o campo psiquiátrico, o campo da saúde mental, o campo que tem a ver com os comportamentos, com as emoções e com os afetos, né, esse campo nasceu, né, ele só existe porque ele nasceu de um esforço de medicalização. Né? Ou seja, de um esforço de regulação social. Se não fosse isso, ele não existiria com os prós e os contras que ele trouxe para a cultura, né, para a cultura moderna. Ou seja, foi só no momento onde se começou a dizer, olha só, essas pessoas, né, que estão aí misturadas nos hospitais com vagabundos, prostitutas, tuberculosos, leprosos, essas pessoas são doentes mentais. Né, onde você cria essa categoria de doente mental, é que você então cria, né, uma categoria medicalizada que vai cumprir uma certa função de regulação social. Então, eu acho que isso, de certa maneira, é meio inerente ao campo. Né? Talvez não haja medicina, e principalmente psiquiatria, sem um certo grau de regulação ou de tentativa de normatização social. Agora, eu acho que faz toda a diferença quando a gente tem a consciência disso, né? Onde a gente sabe que isso faz parte da prática, né? Onde a gente tenta, se é possível, eu acho que é possível, né? Diminuir os riscos disso chegar a uma prescrição normativa, né, extrema, entrando, né, como a gente faz hoje, não os médicos, não só os médicos, mas vários outros, né, especialistas que, de certa maneira, se espelharam na profissão médica para que as outras profissões, principalmente do campo da saúde, né, fossem criadas, né, que a gente possa estar resistindo um pouco a essa tentação de entrar lá, né, nas casas e nas famílias, com né, o suposto saber, nesse caso, né, acreditando que realmente, né, tem o saber de dizer o que é melhor e o que é pior para a vida das pessoas. Né? Então, eu acho que com esse cuidado, a gente pode preservar o que há de bom no campo da medicina, né, e no campo da psiquiatria, minimizando essa... Né, a gente tem um termo para o mal que o ato médico faz, que é a iatrogenia, né? Então, de certa maneira, fazendo uma medicina, uma prática, né, de saúde menos iatrogênica. Eu acho que isso é possível. Depois desse debate, gostaria de fazer algumas reflexões finais, algumas conclusões. Bem, a conclusão é de que não há conclusão ainda para essa questão. O que eu quero dizer? Essa é uma questão aberta, né? É uma questão que né, é interessante que a gente continue discutindo, continue refletindo sobre ela. Né? É claro que às vezes a gente tende, né, a um julgamento, ou né, em geral se divide em dois, né, em dois times. A gente costuma usar uma brincadeira que, pelo menos no campo, né, das neurociências, né, você tem duas figuras. A figura dos neuroadictos,
né, daqueles que, olha, então tudo agora, todas as respostas vão ser dadas pela neurociência. As respostas às nossas questões filosóficas, né, sobre quem nós somos, sobre a natureza dos nossos sentimentos, sobre, no limite, a natureza das injustiças sociais, todas elas vão ser respondidas pela neurociência. Esses são os neuroadictos, né? E no outro campo, os neurofóbicos, né, que dizem, de jeito nenhum, né, eu não quero nada que venha desse campo, né, pode ser bom, é tudo contaminado por ideologia, então eu rejeito tudo, o pacote inteiro, né? Eu acho que a gente pode evitar um pouco os dois extremos, não sei também se o caminho do meio é necessariamente o melhor, mas eu tenho certeza que os dois extremos não são as melhores posições, não é, para a gente se situar e fincar a bandeira, de tal maneira que eu espero que vocês levem essas reflexões para a vida de vocês. Duas pessoas levantaram a mão aqui. Nesse meio termo aí, onde fica o conceito da morte hoje, no dia? Pois é, né? Puxa, isso é outra palestra. 2 dias atrás, teve um avião que caiu no meio do mar, em sentido da França, e como a gente não viu imagens dos corpos, ninguém se sensibilizou a chorar e falar assim, perdemos tal e tal pessoa. A gente se ausentou um pouco a nível de imagem na televisão, esse sentido de morte imediata não teve tanto impacto hoje na minha vida, por exemplo. Olha, mas aí eu acho que tem, aí entra uma outra variável que tem muito a ver com o que eu estou falando, né? Mas né, que abre todo um outro campo de discussão, que é a experiência da morte na cultura do espetáculo. Né? Ou seja, cultura do espetáculo, esse texto, né, esse termo... Pois é, esse termo que o Debord usou, que o próprio Jurandir Freire Costa usa no penúltimo livro dele, né? Eu acho que essa experiência, né, espetacular da morte como espetáculo, mesmo que você veja, né, os corpos, ela diminuiu ela diminuiu o impacto da morte, né, e ela está mudando, fazendo com que a morte mude de significado, né? Eu até acho que para aquelas pessoas que experimentaram perdas, né, muito próximas, o fato de ter ou não ter imagem não fez muita diferença, não. Essas pessoas viveram um luto muito parecido com a pessoa que perdeu um ente querido num acidente, mas o corpo está lá, né? Mas é verdade. Para nós, né, esse tipo de incidente é mediado pela cultura do espetáculo, onde, né, enfim, tudo, né, é consumido de uma maneira, as imagens são consumidas de uma maneira muito rápida, né? A gente jantando e almoçando e comendo sanduíche, está sabendo que morreram tantas pessoas no Paquistão, mas logo depois a gente está indo no site de compra para, né, enfim, comprar uma TV de plasma, e tudo isso, né, acho que é essa questão, tudo isso fica mais ou menos no mesmo nível, né? A morte do outro tem o mesmo impacto do fato de se o Kaká vai para o time A ou para o time B, né? Isso tudo, de certa maneira, acaba se equivalendo nesse tipo de cultura. Acho que isso muda, sim, a experiência da morte, né? Você ia fazer alguma... mas não, tudo bem, eu respondi. Eu achei que eu estava encerrando, mas não tem problema nenhum em reabrir a discussão. Só fazendo uma conclusão, então, eu posso imaginar que, fazendo uma alusão ao Admirável Mundo Novo, a gente está vivendo algo muito parecido, né, entre Admirável Mundo Novo e Pão e Circo, né, no qual a gente... Então, nesse caso, soma e circo, né? Soma e circo, no caso do Admirável Mundo Novo, a droga que provocava, né, a felicidade, né, que não deixava o mal-estar aparecer, né, só aparecia se você não tomasse, né? Principalmente com relação à morte, né? Pois é, acho que sim, acho que tem semelhanças, né? Mas é claro que, né, quem pegar o romance do Huxley para ler, é uma sociedade muito mais empobrecida, né, do ponto de vista da experiência subjetiva das pessoas, muito mais, né, padronizada, né, do que a nossa. A gente está no mundo, isso eu não tenho dúvida, a gente está num mundo muito melhor do que o mundo do Admirável Mundo Novo, mesmo com pitadas de soma, né, para lá e para cá. Mais fortes, né? Oi? Que eu posso dizer que estão cada dia até mais evidentes, né? Sim, acho que sim. Oi, Rossano. Oi? Rossano, meu nome é Ana Cláudia, eu sou psicóloga também, como minhas colegas. Sou doutoranda em filosofia pelo UFSCar. Me chamou a atenção
não o fato do retorno a um organicismo, a um localizacionismo na sua fala, mas o papel que o sensorial ocupa hoje na vida das pessoas, a fruição sensorial, e de certa forma é ainda um resquício do romantismo, né? A fruição das paixões, né? O fato da gente se deixar levar pelas paixões. E quando ocorre uma crise, aí é que a gente começa a se perguntar sobre a identidade, e essa reflexão hermenêutica acabou sendo deixada de lado, tanto na psicologia como ciência, quanto na busca filosófica mesmo, né, do homem. Isso me lembrou, acho que o Kierkegaard falava que o primeiro estágio do homem seria um estágio estético, que ele não se vincula a nada, né? Ele passa fruindo a vida, mas não se relaciona eticamente. Para chegar nesse estado ético, você ainda vê uma alternativa por meio dessa fruição sensorial, ou a gente poderia chegar para um outro modo, né, sem retornar à hermenêutica, né, que o Foucault falou que já não é a solução. Bem, olha só, eu acho que, né, essa cultura, né, das sensações é herdeira direta da cultura dos sentimentos, né, porque exatamente a cultura dos sentimentos passou a localizar, né, no indivíduo, né, a arena das venturas e das desventuras de cada um de nós, deixou de ser a cena pública, né, e passou a ser a cena privada, e aí, é claro, né, isso de certa maneira já preparou o campo para que isso que era privado do ponto de vista, né, da intimidade romântica, né, se transformasse gradualmente nessa biointimidade, vamos dizer assim, né, intimidade onde o interior agora não quer dizer o que dizia antes, né, interior quer dizer interior do corpo, interior da célula, interior do neurônio, interior dos genes. Acho que tem uma diferença, né? Porque, de certa maneira, no caso dos sentimentos, era uma cultura onde você tinha todo o investimento, né, no cultivo, né, desses sentimentos, numa certa, né, no limite, quando você pega cartas, né, cartas amorosas do século XIX, início do século XX, né, com uma distinção sutil, né, entre vários estados sentimentais, coisa que a gente não tem muito hoje na cultura, né, das sensações. Né? O mais importante né, a fruição meio imediata daquele estado, seja o estado me proporcionado por esporte radical, malhação, yoga. Claro que estou botando tudo no mesmo balaio, mas não é tudo, né, equivalente. São coisas muito, muito, muito variadas, acho que fazem parte desse panorama cultural, né? Do sexo, de uso de êxtase na rave, né? Ou seja, acho que é esse tipo de sensação que acaba se transformando num certo parâmetro para a felicidade, né? A noção de felicidade se deslocou e acaba se localizando nessas experiências corporais. Agora, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, eu acho que faz parte do ponto do aspecto positivo dessa inflexão corporal. Eu acho que a gente tem a possibilidade, né, já que o corpo estava meio que ofuscado aí nessa cultura dos sentimentos, a experiência da corporeidade, da sensorialidade. Eu acho que essa nova cultura onde o corpo, né, enfim, ascende ao lugar principal, ela pode também trazer coisas interessantes, não só essa tendência reducionista, localizacionista, né, e etc. Eu acho que há muitos nesses movimentos, né, que valorizam a corporeidade, alguns com influências aí da filosofia oriental, ou até das religiões orientais. Há um campo novo de descoberta da sensorialidade do corpo que estava meio esquecido, que eu acho que pode ser extremamente rico na constituição da subjetividade. Não há só empobrecimento nessa inflexão para onde, né, a sensorialidade está no primeiro plano. Excelente reflexão, e lembramos a todos os presentes que semana que vem receberemos Diana Corso, que abordará o tema Família, Coração de um Mundo Sem Refúgio,
Pensem vocês. Então, é uma reflexão para a próxima. Também informamos que nesse domingo será exibido pela TV Cultura, às 23 horas, o programa Café Filosófico com o tema Mulheres em Transformação e Homens em Crise com Maria Rita Kell. Foi gravado aqui no ano passado, no mês de novembro, então é para vocês verificarem, conferirem na TV no próximo domingo. E gostaríamos de concluir o dia agradecendo particularmente ao Rossano Cabral Lima por essa sua capacidade de interpretar os sentimentos nesse momento de grande dilema, principalmente sobre o que ele chama de bioidentidades. Então, muito obrigado e gostaríamos de concluir com um aplauso proporcionado à generosidade do nosso palestrante. Prazer. Obrigado a vocês.